Na física, lidamos com muitas grandezas físicas conservadas. Claro que sob determinadas circunstâncias. Por exemplo, o momento angular total de um sistema de partículas, L, que é a soma dos momentos angulares das partículas constituintes do sistema. Então, no caso aqui, eu tenho N partículas. O momento angular total de um sistema de partículas, desde que o sistema como um todo não esteja sob a ação de torques, o momento angular total se conserva. Escrevemos essa lei de conservação da seguinte forma: dl dt é igual a zero. Isso significa que L é uma constante ao longo do movimento daquele sistema de partículas. L é o momento angular total. Um outro exemplo relativamente simples é aquele do momento linear ou momento apenas de um sistema de partículas definido como a soma dos momentos individuais ou dos momenta individuais. Ora, num sistema fechado que não interage com outros, então o momento é conservado. Ou seja, se esse sistema não está sob ação de forças externas a ele, o momento do sistema é conservado e nós expressamos essa conservação do momento afirmando que dp dt é igual a zero. Em ambos os casos, a solução é L igual a uma constante que escrevemos como sendo igual a L0. Então, nesse caso, escrevemos que P é igual a P0. Temos aqui, então, duas formas relativamente simples de expressarmos leis de conservação. No caso, dizemos que a conservação do momento angular pode ser expresso por meio dessa equação, dl dt é igual a zero. Agora, vamos considerar grandezas físicas que estejam distribuídas no espaço. A matéria, um fluido, uma distribuição de cargas elétricas. Nestes casos, nós devemos fazer uso de leis de conservação, mas expressas de uma forma um pouco diferente. Por quê? A razão é bem simples, né? Digamos que eu tenha aqui um certo volume do espaço e nesse volume do espaço eu tenho um fluido, por exemplo, ou tenho cargas elétricas, ou aqui eu tenha energia eletromagnética. São exemplos. Nós veremos que a energia eletromagnética está distribuída num certo volume do espaço, com uma certa densidade.
Então, no caso de um fluido, nós dizemos que esse fluido está distribuído de tal forma a que nós possamos caracterizar a distribuição de massa por meio dessa densidade. dm dv me dá quanto de massa existe num elemento de volume. Se aqui eu tenho cargas elétricas, né? Esse aqui é a densidade em massa. Se aqui eu tenho cargas elétricas, eu estou falando da densidade de cargas elétricas. Essa densidade me dá o quanto de carga existe num elemento de volume, ou carga por unidade de volume. Né? E hoje nós vamos considerar um outro caso onde eu tenho energia eletromagnética caracterizada por uma densidade. Ou seja, essa densidade me dá, podemos escrever assim, D, E de energia eletromagnética, dV. Temos, portanto, nos três casos, uma grandeza física que é a densidade. Caracteriza, por exemplo, quanto temos de massa por unidade de volume, quanto de carga por unidade de volume, quanto de energia por unidade de volume. Vamos escrever depois expressões para densidade, poderíamos aqui até colocar assim, densidade de energia eletromagnética. Né? Muito bem. Neste caso, onde nós estamos falando de algo que pode fluir, pode deixar esta região aqui, e ao deixar essa região, ela passa por essa superfície que delimita a região considerada que eu tenho uma superfície. E nós estamos aqui falando de algo que flui e que sai dessa região, que poderíamos chamar o que está dentro, né? E tem agora o que sai, o que vai para fora. Né? Muito bem. Então, uma lei de conservação se escreve da seguinte forma. A derivada da grandeza que está dentro, né? Então poderia ser, por exemplo, a carga elétrica que está dentro, mas pode ser a massa, a energia, né? Mas a carga que sai é igual a zero. Ora, veja, é uma equação bastante parecida com esta aqui. Ela expressa uma lei de conservação. Ou seja, se eu somar o que está dentro com aquilo que saiu, nós não vamos encontrar nenhuma diferença à medida que o tempo passa. Ou seja, a grandeza não desaparece. É isso que está dizendo aqui. A carga não desaparece. Porque se ela não está aqui, ela está ali fora. É isso que está dito aqui. Se a carga elétrica não, tem uma certa quantidade de carga elétrica e repentinamente você percebe que a carga diminuiu naquela região, isso pode acontecer. Aconteceu porque ela fluiu, ela saiu, mas se você medir a carga que está fora, mais a carga que está dentro agora, é igual à carga que estava dentro. É isto. É bem simples. Uma lei de conservação para essas grandezas. No entanto, aqui
a gente faz uso de equações que, no fundo, correspondem a isso aqui. No fundo, correspondem a isso. Essas equações são relativamente simples e expressam uma lei de conservação tão simples quanto esta aqui. A soma do que sai mais a soma do que está dentro, à medida que o tempo passa, é sempre constante. Ou seja, a carga elétrica não desaparece, a massa não desaparece. E nós vamos ver hoje que energia eletromagnética também acontece com energia eletromagnética, sob determinadas circunstâncias, a mesma coisa. Agora, aqui tem uma forma um pouco diferente. A gente não reconhece logo de saída, não. Como é que a gente escreve leis de conservação quando a grandeza física é caracterizada por uma densidade? É diferente. Bom, vou escrever então, mas no fundo é parecido com isso aqui, é parecido com isso aqui, parecido com isso aqui, mas de uma forma diferente. E por isso que é difícil muitas vezes reconhecer. Ora, uma lei de conservação, como a que a gente vai estudar hoje, para grandezas que fluem, que são caracterizadas por uma densidade, é a seguinte: de Rho, agora estou considerando a derivada da densidade com respeito ao tempo. É claro que isso aqui é uma derivada parcial, mas divergente no caso da carga elétrica e no caso da massa. Nós escrevemos divergente de J é igual a zero. No caso da densidade de energia eletromagnética, nós escrevemos dρ dt mais divergente de uma grandeza vetorial, conhecido como vetor de Poynting, é igual a zero. Mas o vetor de Poynting e a densidade de corrente, na verdade, eles significam ou têm o mesmo significado, porque ambos, no caso de ambos, nós estamos falando de fluxo de uma grandeza física. Ora, como é que nós vemos isso? Vamos integrar sobre o volume. Se eu integrar sobre o volume, isto aqui vai me dar a taxa. Então, eu integrei sobre o volume, a taxa com que a carga, por exemplo, elétrica, a carga elétrica muda. Eu estou integrando sobre o volume, a integral de ρ dV é igual à carga elétrica, que está dentro. Essa aqui é a carga dentro. Muito bem. E esse outro termo? Esse outro termo é, na realidade, mais a integral. Estou considerando agora um volume V da integral do divergente de J, dV igual a zero. Utilizando agora o teorema de Gauss, eu tenho d dt de Q e a carga que está dentro, mas agora eu tenho aqui uma integral sobre uma superfície fechada, é o fluxo, portanto, de J escalar ds igual a zero. Ou seja, quem é J
J é uma grandeza que dá o fluxo. Quanto de carga elétrica, por exemplo, flui através de uma superfície por unidade de tempo. Portanto, temos agora, inclusive, como interpretar este J aqui. Este J dá a taxa com que a carga elétrica sai. Então, se esta aqui é a carga dentro, né? Então, o resumo é o seguinte: d dt de Q, né, e dentro, e como esta grandeza aqui é igual a dq, vamos chamar que sai, né, por essa superfície, então essa grandeza, que é o fluxo de J, por exemplo, ela me dá a taxa com que carga elétrica sai dessa superfície. Portanto, mais que dentro, ou melhor, fora, dentro já consideramos lá, que fora, o que saiu, é igual a zero. Veja, eu encontrei apenas uma forma muito sofisticada de escrever as leis de conservação, em termos das densidades. Mas, no fundo, essa lei aqui está dizendo que a carga elétrica se conserva. Se esse ρ aqui for a densidade de carga elétrica. Se ρ for a densidade de massa, aqui nós estamos dizendo que massa não desaparece. Se ela desapareceu dentro de um certo volume, ela aparece lá fora. A mesma quantidade. A mesma. Carga não desaparece. Carga se conserva. Massa se conserva. Energia também se conserva. Agora nós estamos falando de densidade de energia. Este ρ aqui, no caso da energia eletromagnética, este ρ é a densidade de energia eletromagnética. E é sobre isso, então, que vamos falar agora. O que é densidade de energia eletromagnética? Vamos buscar expressões para a densidade de energia eletromagnética e, claro, expressões para S, o vetor de Poynting. Esse vetor é importante. Ele me dá quanto de energia por unidade de tempo e por unidade de área flui. De forma que quando eu calculo o fluxo de S, eu vou obter quanto de energia por unidade de tempo passa por uma superfície. E esse é o objetivo, então, da aula de hoje.